Olá, seres de luz, eu sou a Cris e sejam bem-vindos ao canal Pura Luz. Hoje eu vou falar para vocês de um sentimento que muitas vezes aprisiona a nossa vida: o medo. Você já sentiu medo de alguma coisa alguma vez? O que é o medo? O medo é um sentimento muito natural do ser humano, capaz de nos aprisionar e de nos tornar incapazes de agirmos em várias situações. O medo é um incômodo emocional que provoca ilusões, fazendo com que as coisas pareçam piores do que realmente são. Digamos que o medo tem o seu lado positivo. Ele traz-nos cautela em agirmos em determinados momentos, a não perdermos e a não nos prejudicarmos. A vida oferece-nos muitas oportunidades de escolhas, mas precisamos ter discernimento e coragem para decidirmos aquilo que for melhor para nós. Porém, uma vida repleta de medos leva o ser humano a uma prisão da alma, impedindo-o de viver com liberdade e incapacitando-o em realizar sonhos. O ser humano tem em si um instinto de defesa ou noção de perigo que serve para protegê-lo. Mas o medo faz com que a pessoa sinta-se ameaçada, gerando ansiedade, traumas, complexos e fobias. Infelizmente, muitas pessoas são dominadas pelo medo, mas algumas são mais fortes e não deixam o medo tornar-se visível ao ponto de perturbá-las. O medo destrutivo caracteriza-se principalmente por ansiedade excessiva, não ter razão objetiva, não ter base na realidade concreta. E quanto à ansiedade, ela provoca em nós uma aflição excessiva e muitas vezes acompanhada por sintomas físicos, como a falta de ar, suor excessivo, dores musculares, coração muito, mas muito acelerado. O medo pode vir do passado, que persegue a pessoa e não tem como voltar atrás, ou até mesmo algo do futuro que nem se sabe se realmente vai acontecer. As reações do medo podem ser tanto paralisar a pessoa, quanto levá-la a ser ofensiva, tentando ocultar o seu medo. Basicamente, existem 3 tipos de medo que são: temor natural, que preserva o perigo; temor referencial, que é para com Deus, para os pais, autoridades e superiores; temor escravizador, que é aquele medo que destrói a pessoa, tornando em fobia ou terror. Este medo escravizador faz com que as pessoas tenham medo do futuro, medo de lugares altos, medo de escadas rolantes, medo de lugares fechados, medo de certo tipo de animais, dos quais insectos ou répteis, medo de sair à rua e até medo de falar em público. Eu conheço algumas pessoas que preferem até morrer do que falar em público. E também conheço algumas pessoas que têm medo de insetos, têm medo de barata, têm medo de lagartixa, que é uma coisa aterrorizante. Daí você vê o efeito que o medo causa em algumas pessoas, fazendo-as tomarem atitudes irracionais. E então, como vencermos esse medo? Vamos lá. O primeiro passo é reconhecer que tem medo e ter vontade de vencê-lo.
Reconheça as suas fragilidades, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. 2 Coríntios 12:10. Nós precisamos ter coragem nesta vida para enfrentarmos e vencermos os medos. Como dizia Winston Churchill, o sucesso não é o final, o fracasso não é fatal, e o que conta é a coragem para seguir em frente. A coragem nada mais é do que superar os medos, superar tudo o que nos aterroriza e não nos deixar paralisar mediante alguma situação. A coragem é agir com o coração. Somente uma pessoa que é capaz de olhar os seus medos de frente, enfrentá-los e superá-los, é que consegue ser feliz. Quando observamos pessoas enfrentando a vida com coragem, não quer dizer que essas pessoas não sintam medo ou que não tenham medo, mas elas têm a coragem de enfrentá-las e só assim conseguem superar e atingir os seus objetivos. Portanto, se você estiver a passar por uma situação e estiver com medo, vá com esse medo mesmo, ganhe coragem, porque só assim você sairá dessa situação e conquistará os seus sonhos com garra, foco e determinação. Seja corajoso. Seja aquela pessoa que vive sem medo de tentar. Seja aquela pessoa que leva tombos na vida, mas se levanta com mais força e segue. Seja aquela pessoa que briga, mas que no final se consagra vencedora. A Bíblia menciona 366 vezes esta palavra: não temas. Jesus não disse, haja como se o medo não existisse, mas sim ele disse, não temas. Se o nosso Deus deixou-nos essa instrução, significa que ela é perfeitamente possível obedecê-la. Então, para vencer o medo, é só não deixar que ele tome conta de si. A Bíblia ainda diz-nos em Josué 1:9: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui Deus ordenou-nos a sermos fortes e corajosos, sem pavor de nada, porque o pavor é um dos maiores estágios do medo. Os nossos medos podem ser vencidos ao confiarmos em Deus. Ele é fiel e a sua fidelidade não é temporária, mas sim eterna. Ao sentir medo, lembre-se do que o Senhor já fez por você e pela sua família. Fale com Ele e nunca se esqueça que Ele é um Pai presente e está com você em todos os momentos. Reconheça as suas dificuldades e seja forte para vencer e exerça com autoridade do nome de Jesus. Sabemos nós que o nome de Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Então, podemos pedir em nome de Jesus para vencer o medo e usarmos o poder deste nome para superarmos traumas. Todas as vezes que você sentir medo, declare em nome de Jesus: está cancelado, cancelado, cancelado. E assim o medo cairá por terra. Foi num jardim que a humanidade perdeu a sua intimidade com Deus e começou a ser dominada pelo medo. E também foi num jardim que Jesus derrotou o medo, dando a oportunidade para sermos livres. Se você está lutando contra o medo, reconheça os seus limites e lute usando o poder do nome de Jesus, evitando assim reações negativas que te trarão consequências más.
Peça a Jesus para te curar. Volte para o jardim de Deus e você vencerá o medo. Que a sua coragem seja maior que o seu medo e que a sua força seja tão grande quanto a sua fé. Nunca deixe de lutar por causa do medo. As feridas com o tempo se curam, mas as oportunidades não voltam. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você passar. Querido Deus, eu confesso que às vezes sinto medo. Mesmo sabendo que o Senhor está comigo e que o Senhor luta ao meu lado, ainda assim eu sinto medo. Pai, ajude-me a vencer esse inimigo interior para poder enfrentar e vencer os inimigos exteriores. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, sabendo que o Senhor vai me ajudar a vencer essa batalha. Assim é e assim está feito. Amém.